O assunto trazido neste vídeo tem como base outro assunto de vídeo feito anteriormente, que é sobre observação. Somos observadores do quê? Vamos lá. Sempre fui observador dos aspectos humanos e urbanos também. O que acontece em nossas cidades? As cidades em seu crescimento, em seus investimentos, em seu comportamento social e, consequentemente, as mudanças sociais que todos nós passamos no decorrer dos anos. Tudo o que vamos trazendo da família, dos hábitos de geração para geração, somado a isso, as mudanças impostas, vamos dizer assim, impostas pela sociedade, pelo que o mundo vem colocando através da mídia, influenciando através dos veículos de comunicação. Antes era a televisão, agora é a internet. E nessas observações urbanas, que por sinal incomodam muitos políticos, frequentemente sou questionado, me atacam na internet, principalmente os puxa-sacos de prefeitos e vereadores. Sempre escrevo sobre as transformações que observo nos bairros, nas cidades, e essas questões levantadas, esses meus textos, artigos, comentários, observações, muitas vezes incomoda prefeitos, principalmente prefeitos e vereadores, e como eles não chegam a mim, muitos fogem de mim como o diabo foge da cruz. Então é a militância, os puxa-sacos deles e um e outro cargo comissionado que vem me criticar, vem tentar me rebater, vem atacar mesmo. Estou acostumado com isso, procuro sempre responder de forma cordial, com educação e com conhecimento. E esse conhecimento que os incomoda, porque conheço tudo. Todas as cidades entre São Paulo e Campinas, conheço todos os bairros, ruas, conheço tudo. Não uso GPS, não. Vou andando, vou dirigindo. Recentemente fiz até uma viagem até a região de Dois Córregos de Brotas, sem GPS. Tenho tudo na cabeça. E falo isso não é por querer aparecer, me gabar, não. Falo no intuito de mostrar às pessoas que todo mundo é capaz também, basta estudar, como estudei. Porque o conhecimento que tenho é consequência de estudo. Sempre gostei do assunto, urbanismo, geografia, meio ambiente, mas estudei. Diferente hoje de muitas pessoas aí no mundo artístico que sonham em ser cantores e chegam lá sem estudo, chegam lá com conhecimento. Por exemplo, a pessoa estudando aprende tabuada, decora tabuada e começa a cantar de doutor em matemática. Só com a tabuada, não quer saber de aprender álgebra. Isso é o que ocorre no mundo artístico e foi assunto de outro vídeo. E aqui comigo sempre foi estudo. Não me contento só com o estudo do primário, não, eu sigo em frente, eu vou estudando cada vez mais. Por isso, quando abordo questões urbanas das cidades, é com conhecimento teórico e da prática, das ruas, que estou sempre andando no mundo. Já perguntaram até para mim se eu não quero ser motorista de Uber. Não, obrigado. Mas já fiz serviços assim de carro, de motorista, sempre em viagem, sempre preferi estrada.
Já fiz muito serviço assim que seria semelhante ao serviço de Uber, levando pessoas para o interior do estado, mas não tenho intenção de ser Uber, não. Falam, vira Uber sim, você não precisa de GPS, tem tudo na cabeça. Não, obrigado, prefiro ficar pelas rodovias. Dentro da cidade, só o passeio habitual a trabalho, nos trabalhos de análises ambientais, análises sociais, e vamos em frente. O assunto aqui, futebol. Muitos vão estranhar, né? Porque futebol nunca foi minha praia. Raras vezes escrevi sobre futebol. Escrevo sobre tudo, mas esporte, principalmente futebol, sempre foi um assunto que não pertence ao meu círculo. Porém, tenho amigos que jogam futebol. Já tive também um time de futebol na época do clube, nos anos 80. Era o Esporte Clube Volvo. Tinha técnico, né? Tinha a pessoa responsável com conhecimento no futebol, que soube administrar o time, embora fosse um time do meu clube, foi ideia minha a criação do time, mas tinha a pessoa responsável, a pessoa que jogava com conhecimento em futebol e que inclusive escrevia sobre futebol no meu jornal na época. E trago o assunto futebol hoje aqui, a partir das observações dos últimos anos. Tenho notado que as prefeituras, no investimento na parte cultural e esportiva das cidades, têm priorizado centros esportivos, seus centros comunitários, com salão para futebol de quadra, handebol. Agora, futebol de campo. Nem sempre esses investimentos abrangem o futebol de campo, que inclusive exige muitas vezes um espaço aberto, um espaço físico maior. E fora dos centros esportivos também, não vejo mais os próprios moradores, as comunidades, construindo seus campos em espaços públicos ou mesmo um espaço privado que solicitem ao proprietário fazer ali, improvisar um campo para a brincadeira, para o passatempo, para o esporte e a prática esportiva da saúde. Não tenho mais visto isso. Nas viagens que faço, não tenho mais visto. Cada vez mais se vê menos pessoas jogando futebol em campos abertos. O que está acontecendo? É a pergunta. Mudança de hábito? Mudança na preferência em relação ao esporte? Possivelmente. Questão de observação, questão de estudo aí para aquelas pessoas que têm interesse na área. Tanto as pessoas envolvidas nas sociedades amigo de bairro, as comunidades no geral, vereadores, prefeitos, enfim. Onde estão os campos que abundavam 30, 40 anos atrás? Muitos vão falar centros esportivos. Centros esportivos não tem em todos os bairros, são grandes investimentos, alto investimento para fazer o complexo esportivo. Inclusive mostrei um recentemente aqui em vídeo. Mas os campos abertos exigem um investimento menor. Inclusive dá para serem construídos a partir do esforço da comunidade. Um trabalho comunitário, trabalho voluntário, esforço coletivo do bairro.
mas precisa ter, claro, uma orientação técnica, alguém do poder público, com conhecimento também de engenharia, com conhecimento ambiental principalmente, porque não é todo lugar que pode receber esse campo para essa atividade. E onde está esse empenho coletivo? Vamos lá. Primeiro, analisar as mudanças no comportamento da comunidade, das pessoas, dos adultos e principalmente dos jovens. Os adultos, muitos dirão, os tempos mudaram. Antes havia mais tempo, agora, devido à correria do dia a dia, a dificuldade na vida das pessoas, principalmente das camadas mais baixas da população, levou muitas pessoas a trabalharem um período maior, muitas vezes de segunda a segunda, horários mais extensos, ou seja, o esgotamento físico, o estresse do trabalho não está permitindo que as pessoas consigam vontade, organizar seus horários, disposição, muitas vezes até física mesmo, para o esporte. Dependendo do trabalho a que muitos vêm se sujeitando agora, inclusive esses trabalhos dependentes de aplicativos, que é bastante polêmico isso, onde tem metas a bater para compensar o que recebem, tem sim levado muitas famílias a um conflito interno, um estresse geral dentro da família, onde o trabalho externo e depois os compromissos domésticos acabam ocupando a maior parte do tempo. Aí o pouco tempo que sobra para o descanso ou a preocupação com a saúde e buscar um esporte, a pessoa não consegue, simplesmente ela não consegue assumir um compromisso, por exemplo, semanal, que seja um dia na semana para ir à atividade esportiva, que muitas vezes depende de um grupo. O futebol, por exemplo, depende de uma equipe de jogadores. Não adianta 2, 3 pessoas para jogar futebol, então vai brincar com a bola, o que não consiste na prática esportiva em si. Outro aspecto, além desse do trabalho, tem a divisão social, o grupo social. Os jovens, falei dos adultos que trabalham, os jovens que estão estudando. Como o grupo social juvenil de hoje se interessa, se interessa pela prática esportiva. E depois tem o outro direcionamento deles, que aí está ligado a novas atividades que vieram. Por exemplo, os jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos existem há um bom tempo, se aperfeiçoaram, e hoje é muito mais cômodo e muito mais faz a cabeça, né, viciante, vamos dizer assim, o jogo eletrônico, que a pessoa está em casa ou num grupo em um determinado lugar, ali confortavelmente instalada, comendo, bebendo e no jogo eletrônico. Que antes existiam as casas de fliperamas, hoje nem isso mais existe. As pessoas jogam individualmente ou em 2 e com uma pessoa ali do outro lado, online. Tudo isso mudou, ajudou a retirar essa nova geração da prática esportiva que visa a saúde, ou seja,
da atividade esportiva com os braços, com as pernas, com o corpo ao ar livre. Agora, mais uma vez, o encarceramento levou as pessoas para um novo hábito que mexe com a cabeça, estimula o raciocínio, só que o corpo está sentado. É até curioso aqui o ditado que vou colocar. Antes era mente sã em corpo são, agora é mente sã em corpo sentado. É isso que aconteceu. Além dos jogos eletrônicos também, houve um interesse maior dessa nova geração por outras práticas esportivas, como o skate, que aumentou bastante, principalmente a partir dos anos 90, que foi no final da década de 90, que inclusive escrevi uma história que não está publicada, mas está pronta para virar livro. Já inclusive foi avaliada por amigos. E essa história foca justamente o skatista. O personagem principal, né, o protagonista, é um skatista. Conta a história do menino. É um menino de Francisco Morato, que o sonho dele é se tornar um skatista profissional. Isso escrevi nos anos 90, porque o grupo de skatistas estava aumentando rapidamente naqueles anos. Inclusive em Francisco Morato, onde eu ia muito naquela década, havia muitos skatistas. E o skate é uma prática que se expandiu bastante, continua nativa. Os gestores, claro, acompanhando o interesse dessa nova geração, têm priorizado muitas pistas para a prática do skate nos centros esportivos. Outros esportes também que continuam em alta, o basquete, o futebol de salão também é bastante praticado, principalmente no nicho infantil e pré-adolescente também tem bastante o futebol de salão, handebol também, e alguns outros jogos. Agora, a pergunta continua. O futebol de campo, aquele futebol que consegue atrair o público do bairro. Os times de bairro. Onde estão os times? Porque são os times que atraem o cidadão do bairro, dos bairros vizinhos, junta um bairro com outro que vai torcer pelo seu time. Onde estão esses times hoje? Os times de bairro. Havia bairros com 2, 3 times. Hoje há bairros que sequer têm time. Outro ponto a se observar na busca dessas mudanças: o fim dos clubes sociais. Até 30 anos atrás, 20, havia muitos clubes. Vamos contar quantos clubes tem hoje em sua cidade. Quantos clubes fecharam? O número de sócios nesses clubes. Quantos eram nos anos 80? Quantos sócios tem hoje esses clubes agora em 2022? Vamos fazer essa pesquisa também. Muitos clubes fecharam por vários motivos, entre eles a onda de condomínios, né? Formou a geração de condomínios, assim como veio a geração shopping, né? Que tirou as pessoas dos comércios centrais e enclausurou os consumidores em shoppings. Os condomínios, a onda de condomínios, também fez a mesma coisa, encarcerou as pessoas em condomínios.
Hoje muitas pessoas sequer vão ao centro das cidades, só quando mesmo precisa, tem alguma coisa que tem que ser ali no centro, a pessoa vai. E tem aí o pretexto da segurança, né? Porque segurança pública falha, né? Todo mundo fala que não tem segurança pública, então prefere pagar a segurança particular. Aí veio a explosão, né, o grande negócio da segurança privada, segurança nos shoppings, a segurança nos condomínios, e tudo isso foi enclausurando as pessoas. Consequentemente, os condomínios, para atrair o público exigente, classe alta, classe média também, com o apelo ambiental e o apelo social para a qualidade de vida e as práticas esportivas. Resultado: o que os clubes sociais, os tradicionais clubes, ofereciam aos seus associados, hoje os condomínios oferecem aos seus moradores. As quadras esportivas, basquete, tênis, o handebol, piscina, pista para caminhada e por aí vai. Tudo que os clubes tinham, hoje os condomínios têm. Resultado, muitas pessoas deixaram de ser associadas, né, pagar o clube, já que encontra tudo onde mora. Agora o detalhe mais importante, que é o que eu defendo, a existência, a continuidade de haver clubes sociais. Os clubes sociais permitem as amizades, porque no clube você vai encontrar ali dentro pessoas de todos os bairros da cidade e fazer amizades. Dentro de um condomínio, não. Você estará sozinho ou sempre com os vizinhos, com os moradores do local. Chega uma hora que todos ali vão ser conhecidos, você vai ter sempre aquela convivência rotineira, vai estar ali praticando a sua atividade física, cuidando da saúde. No entanto, no aspecto social, o aspecto de se fazer amizade, da importância de você manter um relacionamento dinâmico com as pessoas da sua cidade, isso acabou, porque você está restrito ao seu condomínio e àqueles que vivem enclausurados. Os clubes não são clausuras. Os clubes têm associados diversos, de todas as camadas sociais e todos os bairros, diferente do nicho condominial. No começo os shoppings eram assim também. Os shoppings até foram acusados muitas vezes naquela época de discriminação, de não permitir a entrada de determinadas pessoas só pelos trajes, pela aparência, como chegavam aos shoppings. Agora não. Agora os shoppings são espaços abertos, todo mundo entra e sai. Ainda que haja truculência, discriminação da parte de alguns seguranças, como vemos de vez em quando, mas os shoppings hoje são espaços abertos, condomínios já não. Daí a importância do clube social. E o fim de muitos clubes contribuiu também com o fim dessas práticas esportivas coletivas, onde há o envolvimento, o entrosamento de pessoas diversas, que ajuda a fortalecer e aumentar o círculo de amizades. Os clubes também tinham seus times. E a pergunta prossegue: onde estão os times? Qual o futuro dos times que levam à prática esportiva? Que é saúde, é questão de saúde. Vamos juntar tudo.
O que está pesando mais nisso? Vamos lá. O fim dos clubes, o excesso e o estresse de trabalho, o desligamento dos jovens das práticas esportivas, a mudança para a preferência por jogos eletrônicos. Alguns esportes estão sendo mais valorizados do que outros e por quê? Então, são as perguntas que podem ser feitas através de pesquisas no seio da sociedade. No nicho dos adultos, os adultos que jogavam e pararam de jogar, e a nova geração dos jovens, o que os jovens hoje estão se ligando. Tirando a questão dos jogos eletrônicos, no que os jovens hoje estão ligados em relação à sua saúde física, a prática esportiva. O que hoje eles elegem como o esporte de maior interesse deles. Vamos ver onde fica o futebol. E o futebol já teve a época boa, também é um ponto aqui a se analisar. Antes, os times, os cartolas, vamos dizer assim, conseguiam reunir adultos e jovens de uma forma saudável. E isso foi se perdendo com o tempo. Essa perda desse valor, esse valor fundamental, especificamente desse esporte, o futebol, foi se perdendo a partir de corrupção. Primeiro, a corrupção lá no topo dos próprios clubes, dos cartolas, né? Aqui eu não estou falando de clube social, estou falando dos grandes clubes mesmo. A corrupção já é antiga, inclusive citei em artigos e vídeo também a máfia da loteria esportiva, que foi denunciada por uma revista famosa da época, nos anos 80, na metade dos anos 80, um pouquinho antes, se não me engano foi o ano de 84, ainda época do regime militar, que estourou a bomba da máfia na loteria esportiva, onde o resultado dos jogos eram manipulados para os prêmios irem para determinadas pessoas selecionadas. O resultado daquela bomba, daquela denúncia, nunca se soube. Explodiu a bomba, mas não sabemos depois quantos foram de fato punidos. O dinheiro, se foi recuperado, revertido para alguma coisa, não sabemos. E desde então, a corrupção no esporte, que não é só no futebol, em várias atividades esportivas tem corrupção, mas o futebol foi o que mais pesou. E de lá para cá foi decaindo. Isso desanimou também muitos segmentos da sociedade em relação àquelas denúncias. Nos próprios Jogos Olímpicos também tivemos maus exemplos. Outra coisa que veio junto com essa fortuna toda arrebanhada de forma muitas vezes obscura, enriqueceu determinados clubes, e nesse enriquecimento veio a ostentação. Ou seja, alguns jogadores de futebol acabaram caindo nas redes da mídia, da ostentação midiática, e a prática esportiva em si, o lado da saúde do esporte, perdeu espaço
para a moda, para a figura daquele personagem, para a ostentação. Consequentemente, esse esporte e alguns outros se tornaram uma potência comercial. Exatamente aí o nome. Potência comercial em detrimento que deveria ser em detrimento do lado saudável esportivo e da saúde pública, e também do aspecto social, porque desde o lado do poder, da potência que se tornou esse esporte, desde aquele lado até as favelas, os bairros periféricos, pergunto, quanto foi investido de todo aquele enriquecimento, de todo esse poder financeiro que o futebol construiu ao longo das décadas, quanto foi investido nas periferias? Inclusive houve campanhas, houve até personalidades conhecidas envolvidas com esse desafio, com essa tarefa nobre de levar o esporte às periferias para afastar os jovens das más práticas, das drogas, da ociosidade, do envolvimento com a criminalidade. Houve um período que isso virou notícia, que houve investimento. Teve casos isolados de jogadores até famosos, que abraçaram a causa, construíram escolas de futebol em comunidades carentes. Rio de Janeiro, São Paulo recebeu escolas de futebol a partir de jogadores famosos que, embora tenham enriquecido, investiram na sociedade. Muito mais que muitas prefeituras. E teve também professores de educação física, muito importante lembrar deles, que sozinhos ou juntando as forças no bairro onde moram, batalhando com a comunidade, entre os amigos, conseguiram montar escolas de futebol de salão e de campo. Salvaram muitos jovens. E hoje, com a diminuição constatada através de observação a campo mesmo, onde estão esses campos, onde estão as novas escolas de futebol, que poderiam ter se multiplicado. E houve uma baixa. Não estão se multiplicando como anos atrás. Fica aqui a pergunta para vocês. Onde está a saúde? Que a saúde é prioritária, neste momento principalmente, que muitas pessoas estão mais agarradas à mídia. Onde está o aspecto da saúde dos adultos que pararam de se dedicar ao esporte devido ao aperto das tarefas que vieram para o trabalho para salvar a sua situação familiar, e os jovens que muitas vezes têm tempo para se dedicar e não estão sendo levados para a prática esportiva. Fica aqui a pergunta e o questionamento. Obrigado.